Glória a Jesus. Nós vamos vendo, amados irmãos, o escritor de Lucas, ele escreve uma história do Evangelho, porque quem vai ler os Evangelhos vai ver a história de Jesus, vai ver os milagres de Jesus, vai ver a forma que Jesus ele fazia quando ele estava na terra. A Bíblia vai contar, amados irmãos, que Jesus ele pega um barco e sai em direção a uma cidade por nome de Gadara. A Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus vai ao encontro desta cidade, e nesta cidade havia um cidadão. O homem que a qual morava nesta cidade era o homem conhecido como endemoniado. Em alguns textos bíblicos vai mostrar. O homem convivia nesta cidade, era uma cidade pequena, uma cidade de poucos habitantes. Nós vimos que cidade pequena é fácil de conhecer em qualquer pessoa. Nós vimos que cidade pequena é como você andar em um bairro pequeno que você conhece todos que moram ali presente. Se você não conhece por nome, mas por apelido ou por fisionomia. Este homem, ele era conhecido nesta cidade como o endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que Jesus, antes dele ir, ele pega um barco. E quando Jesus ele está em alto mar neste barco, a Bíblia diz que acontece uma grande tempestade. Jesus está com o discípulo dentro do barco, e Jesus como homem, ele deleita, ele dorme dentro do barco. O discípulo estão comandando o barco, de repente veio um vendaval, de repente veio uma tempestade em meio ao redor daquele povo. A Bíblia diz, amados irmãos, que o discípulo, eles começam a se preocupar, eles começam naquele exato momento a perder, até mesmo posso dizer, a paciência. Eles começam ali a ficar nervosos porque eles estavam vendo o mar sendo agitado. A Bíblia diz que naquele momento eles acordam Jesus, e Jesus estende a mão, repreende o vento, repreende a tempestade. Eu já abro um parêntese e fecho em seguida nesta noite. Às vezes estamos dentro do barco, Jesus está conosco, e muitas das vezes a tempestade ela chacoalha, que é para nós lembrarmos de Jesus. Quando a tempestade ela move o barco, ela faz o homem no momento lembrar de Jesus. Em outras palavras, muitas das vezes estamos caminhando com Jesus, Ele está ao nosso lado, mas muitas das vezes nós não estamos lembrando nele na oração, muitas das vezes nós não lembramos dele na consagração, muitas das vezes nós não lembramos dele na leitura da palavra. Então é necessário o vento ele bater o barco para que nós viemos despertar e clamar por Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que naquele momento o barco ele é movido. A Bíblia diz que naquele momento o barco, amados irmãos, entra em uma tempestade. Jesus a levanta, estende as mãos, e o vento ele passa, o vento cessa e continua novamente em direção à cidade chamada Gadara. Era uma cidade pequena, segundo o historiador diz, que era uma cidade que ficava na região da Ásia, de frente para Galileia, a travessia o mar, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega nesta cidade, aonde ele bota os pés na cidade, no momento que Jesus ele entra na cidade, ele coloca os pés. A Bíblia diz que o homem ele está distante, mas a Bíblia diz que o espírito maligno percebe a chegada de Jesus, e quando eles percebem, eles vão ao encontro de Jesus. Quando ele chega, o pastor Edson ao encontro de Jesus, eles perguntam: o que tenho eu contigo, ó Nazarino, filho do Deus Altíssimo? Vieste nos perturbar, louvado seja Deus. Para o diabo, amados irmãos, Jesus estava perturbando, e aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus ele anda, o diabo ele tem que sair. Aonde Jesus ele chega, a enfermidade tem que sair. Aonde Jesus chega, a vida do homem ela é transformada, louvado seja Deus. Jesus
Jesus ele entra na cidade, a Bíblia diz que a legião de demônios, os espíritos malignos se apresenta. A presença de Jesus incomoda o diabo. A presença de Jesus incomoda, amados irmãos, o espírito maligno. A Bíblia diz que Jesus agora pergunta: quantos são que estão aí dentro do corpo do homem? A Bíblia diz que ele responde: são legiões, são muitos. Segundo a história diz que uma legião ela é constituída por 13.000 homens. Uma legião, louvado seja Deus. Mas o texto vai dizer que eram várias legiões. O texto vai dizer que eram vários espíritos malignos. A Bíblia diz que Jesus, naquele exato momento, diante dos demônios, a Bíblia diz que agora os demônios falam para Jesus: pastor Elton, dizendo: não manda nós voltar para o inferno, não manda nós retornar para lá. E a Bíblia diz que olhando para o lado havia uma manada de porcos. A Bíblia diz que eles pedem para Jesus permissão para entrar dentro dos porcos, louvado seja Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, pelo aquele homem, pelaquela alma, Jesus ele autoriza os demônios a entrar dentro dos porcos. A Bíblia diz que era uma manada de quase 2.000 porcos. Aquele exato momento acontece um desastre. Mas quando eu leio o texto, eu vejo a história deste homem. Quem vai analisar a história do homem, a história vai dizer que o homem não havia cadeia para sustentar, não havia presídio que segurasse aquele homem, não havia lugar que aquele homem pudesse estar habitado, porque a Bíblia diz que quando colocavam ele dentro do presídio, dentro da cadeia, a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias, quebrava os grilhões e saía pelo deserto. Quando ele não estava no deserto, ele estava no sepulcro. Quando não estava no sepulcro, estava o deserto. A Bíblia diz, amados irmãos, que o homem ele estava sobre nu, ou seja, não estava vestido, ele estava, amados irmãos, de espírito. Mas Jesus, quando ele chega, ele muda a história do homem, ele traz de volta a dignidade do homem, ele traz de volta a paz para o homem, ele traz de volta, amados irmãos, o convívio do homem no meio da sociedade. A Bíblia diz, pastor Evanildo, que Jesus ele entra, amados irmãos, na cidade. O homem, o povo que conhecia aquele homem, o povo, eu acredito, eu conjecturando o texto, o povo, amados irmãos, quando viu o homem se desesperava. O povo, quando via aquele cidadão, não ficava perto. O povo, quando via aquele cidadão, saía correndo, porque tinha medo do homem, tinha medo da situação daquele homem. Mas o medo não era do homem material, mas dos espíritos malignos, porque a Bíblia diz que o espírito oprimia aquele homem. A Bíblia diz que o espírito fazia aquele homem de escravo, louvado seja Deus. Mas Jesus, naquele dia, ele entra agora na cidade, ele dá um basta agora, ele muda a situação daquele homem, ele muda a história daquele homem. Quando eu estava analisando, amados irmãos, a história deste homem, Deus me faz levar, amados irmãos, lá em João. O diabo veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas Jesus veio para que o homem tenha vida e vida com abundância. Jesus veio para mudar a história do homem, Jesus veio para mudar a história da mulher, Jesus veio para libertar o homem, Jesus veio para libertar a mulher. Oh, aleluia, Deus. Aonde não havia confiança, agora haverá confiança. Aonde não havia paz, agora vai ter paz. Aonde não havia esperança, agora vai ter esperança. Aleluia, meu Deus. Que maravilha, Deus. Aonde ninguém acreditava, agora o povo vai ter que acreditar. Aonde o povo deixou de lado o homem, eu acredito, eu conjecturando o texto, aquele homem poderia ter uma casa boa, aquele homem poderia ter uma bela família, aquele homem poderia ter muitos amigos, aquele homem poderia ter uma vida boa, amados irmãos, no meio da sociedade. Mas o espírito maligno entrou para destruir tudo. Mas Jesus, ele vai mudar a história do homem.
Jesus agora entra na cidade, e o que eu vejo que Jesus, quando ele quer mudar, não tem, amados irmãos, empecilho que toma de conta, não tem barreira, não tem, amados irmãos, vendaval. Quando ele entra, ele vai tirando tudo. Quando ele entra na vida do homem, ele transforma a vida do homem. Jesus, ele entra na cidade, pastor Evanildo. Quando ele entra naquela cidade, os espíritos malignos se prostram diante dele. Tem que se prostrar, porque ele é rei dos reis, porque ele é senhor do senhor. Tem que adorar. Ainda agora há pouco foi falado aqui que o nome do Senhor é glorificado, tanto no céu como na terra e como no inferno, que até os diabos eles se curvam. Aleluia, meu Deus. Jesus entra na cidade, cidade boa, cidade conhecida. Segundo a história diz, a cidade era uma cidade próspera, a cidade era uma cidade boa, irmã Teresa, mas devido à convivência do povo, o espírito maligno entrou naquele homem, oprimiu a vida dele, destruiu todo o lar, destruiu toda a família. Aquele homem perdeu a confiança, ou seja, o povo perdeu a confiança naquele homem. Mas Jesus, ele vai mudar. Jesus entra agora para mudar a história. Nesta noite eu quero dizer, se você está orando por alguém e alguém disse para você, deixa de orar, perdeu a confiança, não continua na oração, continua tendo a confiança, porque assim como ele libertou este homem, ele vai libertar a tua família, ele vai libertar o teu esposo, ele vai libertar a tua esposa, ele vai libertar o teu filho, ele vai libertar a tua filha. Louvado seja Deus. Glória, aleluia. A Bíblia diz que Jesus entra e expulsa. A Bíblia vai dizer em seguida que agora o homem, ele está consciente, porque anteriormente não tinha consciência. Agora ele está consciente. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. Observe uma coisa, ele pede para acompanhar Jesus. Mas Jesus, pastor Evanildo, ele diz assim: agora volta e conta para a tua família, volta agora e evangeliza a tua casa, volta agora e fala o milagre que tu teve agora. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, aonde ninguém acreditava, aonde ninguém dava crédito, aonde ninguém botava a mão por ele, aonde ninguém, amados irmãos, estava junto, aonde alguém desprezou, agora ele volta agora para dar o testemunho do milagre que Deus fez na vida dele. Jesus liberta este homem, o homem endemoniado, o homem oprimido, o homem, amados irmãos, que ninguém tinha confiança nele, o homem que aonde ele passava o povo corria com medo. Eu acredito que alguém já viu uma pessoa louca, louvado seja Deus. Eu comparo a situação, não tinha noção, batia se fosse possível em alguém, andava dentro dos sepulcros, dentro do cemitério, quando não, o diabo arrebatava para o deserto, levava do convívio da sociedade. Eu já abro um parênteses e fecho em seguida. O Senhor, ele está para mudar a vida daquela pessoa que alguém não apostou sobre ele, aquele que foi rejeitado pela sociedade. O Senhor está para mudar. É por isso que sempre eu digo, ele muda a vida da prostituta, ele muda a vida do alcoólatra, ele muda a vida do drogado, ele muda a vida do traficante, ele muda a vida do aidático, ele muda a vida daquele que achava que não daria certo. Ele vai ter a vida novamente certa. Jesus, ele vai à cidade só para libertar este homem. A Bíblia diz que quando Jesus liberta o povo da cidade, era o maior criatório de porco, porque a história diz que era uma cidade mantinha com lucros de venda de porcos. Para os judeus seria um desafio, pastor, ele está no meio dos porcos, porque para os judeus é um animal, ele é imundo. Mas Jesus, ele vai curar aquele homem. Podemos dizer que ele não era judeu, podemos dizer que ele não fazia parte do círculo judaico,
onde Jesus vinha. Em outras palavras, ele não está olhando para a posição. Em outras palavras, ele não está olhando para a estatura. Em outras palavras, ele não olha com olhar, amados irmãos, como o homem olha, mas ele está olhando para a alma do homem. Em outra forma, ele está com desejo de salvar a alma do homem. Pode alguém não te valorizar, pode alguém não valorizar alguém da tua família, pode alguém falar mal de alguém na tua família, pode alguém dizer que não valoriza, mas Jesus ele continua valorizando. Jesus continua contando ainda com esta pessoa. Louvado seja Deus. Jesus chega na cidade. O homem estava oprimido. Agora liberta o homem, traz o homem ao convívio da sociedade, traz o homem agora para conviver com o povo novamente. Mas quando eu começo a analisar o texto, me aprofundando, nos dias que vivemos hoje, vivemos em uma geração em que o povo, muitos pouco, tem acreditado na libertação de Deus. Vivemos em uma geração de hoje em que o povo deixou pastor Evanildo de acreditar nos milagres de Deus. Vivemos em uma geração de hoje em que o povo hoje só acredita no se Deus me der a minha bênção, mas esqueceu da libertação. Vivemos em uma geração de hoje em que o diabo ele tem entrado em muitos lares, destruído muitos casamentos. Vivemos em uma geração de hoje em que o mesmo espírito maligno tem entrado em meia família e tem transformado em lares, em até mesmo em inferno. Louvado seja Deus. Tem colocado uns contra os outros, tem pegado o filho, transformado no homossexualismo, tem pegado a filha, transformado em uma mulher lésbica, tem pegado o marido, louvado seja Deus, tem posto sobre cima da esposa, tem pegado a mulher, tem posto ela acima do marido, louvado seja Deus. Vivemos nesta geração nos dias de hoje, ou seja, em outras palavras, esta geração, ela ainda falta acreditar na libertação de Deus. Esta geração, ela falta ainda acreditar ainda que o mesmo Deus que libertou este homem no passado, ele está libertando hoje. O mesmo Deus que mudou a história deste homem no passado, ele está mudando a história hoje do homem e da mulher. Glória a Deus. O mesmo Jesus, pastor Elton, que mudou a história deste homem, irmã Fabiana, ele continua mudando a história, ele continua transformando as vidas, ele continua ainda mudando o homem. Aquilo que a qual ele era abandonado, ele continua trazendo para o convívio. Mas porém, muitas das vezes o milagre demora a chegar, é porque nós deixamos de acreditar. Muitas das vezes o milagre demora a vir na nossa casa, é porque muitas das vezes paramos de orar. Muitas das vezes o milagre ele demora a chegar, é porque muitas das vezes paramos de acreditar. Quando eu detento esse texto, eu começo a analisar mais uma coisa. Sabe o que Deus faz ainda nesta cidade? O povo ele se indigna com Deus, se indigna com Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é como obrigado a pegar o barco e sair da cidade, mas ele sai satisfeito. Sabe por quê? Ele deixou uma semente plantada. Sabe por quê? Ele mudou a história de um homem, que este homem poderia mudar aquela cidade. Em outras palavras, Deus ele mudou a nossa história. Agora ele aguarda que nós podemos também mudar a história do nosso bairro, mudar a história da nossa rua, mudar a história da nossa casa. Ele plantou, libertou o homem. O homem ele quer acompanhar Jesus. Observe o texto. Pede para acompanhar Jesus.
Jesus, ele diz: volta para a tua casa e conta tudo. Em outras palavras, nós somos libertos. Em outras palavras, Jesus nos resgatou das mãos de Satanás. Mas muitas das vezes nós não falamos para a nossa família o milagre que ele fez na nossa casa. Muitas das vezes nós não falamos para o nosso amigo. Muitas das vezes nós não falamos para o nosso parente o milagre que ele fez em nossa vida. Jesus mesmo, os homens não querendo ele mais na cidade, porque a manada de porco valia mais para eles do que o homem. Por isso o homem estava na situação. Mas Jesus não estava preocupado com os porcos. Jesus estava preocupado com aquela alma. Jesus mesmo assim ele sai, mas ele diz para o homem: volta, anuncia o milagre que a qual foi feito em tua vida. Em outras palavras, ele está dizendo: testemunha. Em outras palavras, devemos testemunhar daquilo que ele faz pela nossa casa, pela nossa família. Muitas das vezes, amados irmãos, conhecemos pessoas que elas estão oprimidas dentro da nossa casa, no nosso convívio do dia a dia, mas nós não temos a coragem de falar dele, de Jesus para eles. Louvado seja Deus. Jesus lança essa semente, vai saindo, mas vai ficar um cidadão que vai mudar a história daquela cidade. Vai ficar um cidadão que vai mudar agora a rua daquela cidade. Vai ficar um cidadão agora que vai mudar o convívio daquele povo naquela cidade. É assim que ele conta comigo e contigo. Ele libertou nós, tirou da cilada, das garras de Satanás, tirou nós, amados irmãos, do vício, da prostituição, tirou nós as drogas, da bebida, de tudo aquilo que desagradava os olhos dele, nos fez testemunha dele. Mas muitos de nós, muitas das vezes, nós temos se prendido, nós não temos falado aquilo que ele tem mandado nós falar. Muitas das vezes nós temos se resguardado só conosco, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Nós não temos anunciado ele para nossa casa, para nossa família. Aleluia, aleluia. Ele conta com esta geração hoje. Ele conta com esta geração hoje. Ele libertou, mas ele conta agora com você, anunciar a libertação dele no meio da casa, da família, assim como ele fez com este homem. Jesus agora sai da cidade, pega o barco, volta agora para Cafarnaum. Vou terminar a mensagem, mas Deus está me dando ainda a mensagem. Pega o barco, vai sentido Cafarnaum. Quando Jesus entra na cidade, vem um cidadão por nome de Jairo, completando a mensagem. O cidadão vem ao encontro de Jesus. Jairo, para quem não sabe, era principado da sinagoga. Principado da sinagoga era instrutor judaico, era um homem que tinha uma posição grande na cidade. Este homem chega diante de Jesus agora, ele vai dizer assim: mestre, a minha filha está prestes a completar 12 anos, mas está enferma à beira da morte. Jesus, ele olha para Jairo, e Jairo diz assim: eu preciso que o Senhor vá curar minha filha. Para o homem que tinha uma posição alta, pastor Edson, e diante de Jesus agora pedir ajuda sem uma vergonha. Por quê? Porque Jairo tinha uma posição grande no meio do povo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus disse que ele vai lá curar, mas a caminhada de Jesus, que ele está caminhando ainda, a Bíblia diz que no meio da caminhada, não sei quantas horas, a Bíblia diz que atravessa a mulher ela vem sofrendo 12 anos de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela passa agora no meio do povo. Segundo a lei levítica, a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ou seu dia de mulher, como é dito, ela não podia chegar perto de ninguém. Ela era mantida fora da cidade ou fora do arraial, porque era colocada como impura, como imunda. Mas quando ela completasse o seu dia, tivesse melhor, ela tinha que pegar uma oferta, pastor, levar diante do sacerdote e levar outra diante de Deus. Aí ela voltava, porque o sacerdote apresentava a Deus. Agora ela estava impura. A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela sofre 12 anos. Quando ela atravessa o caminho
caminho de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento que ela atravessa, ela toca na orla de Jesus, ela vai dizer assim: se eu tocar apenas na orla dele, eu serei curada. A intenção dela é essa. Ela era judia, ela sabia quem era Jesus, porque Jesus usava uma orla. A orla era posta sobre ele, era como um talite, e sobre ele estavam os 10 mandamentos. Segundo a palavra diz também que lá na palavra orla, ela quer dizer canaf. O nome canaf quer dizer asa. Asa quer dizer, lá dos irmãos, um manto. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Zacarias, louvado seja Deus, ele profetizou dizendo que ele traria sobre as asas a cura. A mulher diz que ela vai tocar, ela entra no meio da multidão, ela não olha para quem vão falar dela, ela toca. Quando ela toca, a hemorragia instantaneamente, naquele momento ela é curada, é sarada, ela para. A Bíblia diz que naquele momento houve como uma confusão. O povo pergunta, Jesus pergunta quem me tocou. O povo que estão ali juntamente com Pedro, ele vai dizer: mestre, a multidão é grande, ela te aperta. Vou já encerrar. A Bíblia diz que Jesus, ele pergunta novamente, a mulher aparece: mestre, foi eu que te toquei. Jesus olha para ela: vai, a tua fé te salvou. Jesus vai novamente à casa de Jairo, vai aparecer um cidadão, vai dizer: mestre, a tua filha já morreu, não perturba o mestre mais. Jesus disse: só apenas crê. A Bíblia diz que Jesus vai lá, entra na casa de Jairo. A Bíblia diz que Jesus, ele entra, tira o povo que está lá dentro, porque o povo, eles começam a zombar. Jesus diz assim: pastor Elton, a menina não está morta, apenas dorme. O povo zomba, Jesus tira. Mas Jesus, ele entra e convida Pedro, Tiago e João, Jairo e a esposa, entra dentro da casa, ressuscita a menina, louvado seja Deus. Jesus está vindo lá da cidade de Gadara, libertou o homem, curou agora a mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos. Agora ressuscita a menina que completa 12 anos de idade. Ou seja, no milagre de Jesus, na libertação, em meio tempestade, não tem vendaval que impeça, não tem barreira que impeça. Quando ele vem para curar, ele vem para curar. Quando ele vem para libertar, ele vem para libertar. Jesus, ele entra agora, ele cura. Vou fechar nesta noite. Quando ele entra, pastor Jeremias, ele tira todo o povo que estava lá dentro. A Bíblia diz que entra Pedro, Tiago e João, e Jairo, a esposa de Jairo. Jesus ressuscita a menina e vai embora. Dentro desse texto, Pedro, Tiago e João, eles entram, sabe por quê? Porque eles acreditavam em milagre. Quem não acreditava em milagre tinha que sair para fora. Em outras palavras, quem vai estar contigo é quem acredita no teu milagre. Só vai estar ao teu lado quem acredita no teu milagre. Só vai te acompanhar quem acredita na libertação do teu esposo. Só vai te acompanhar quem acredita na libertação da tua família. Só vai estar ao teu lado quem acredita no teu milagre. Jesus tira o povo que está lá dentro, pastor Elton, e entra Pedro, Tiago e João. Eles já estão vindo lá de Gadara, porque eles viram o milagre que Jesus tinha feito. Agora eles entram para dentro da casa. Só vai acompanhar quem acredita no milagre. Só vai estar contigo quem acredita na libertação. Só vai estar ao teu lado quem acredita na mudança da tua história. Aleluia! Oh, aleluia, Deus! Só vai estar ao teu lado quem acredita no teu milagre. Eu quero orar nesta noite com a igreja. Eu vou encerrar nesta noite. Eu quero orar com a igreja nesta noite. Louvado seja Deus.